Você por acaso estava andando um dia pela sua casa e viu que ali na área externa um pedacinho de concreto começou a sair daquele pilar e aí a ferragem começou a ficar exposta? Você não sabia o que fazer? Então calma, que nesse vídeo eu vou te explicar qual o passo a passo correto para você conseguir tratar essa sua estrutura sem correr risco na sua casa. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento. Aqui onde a gente fala sobre projetos, decoração, obras e também sobre manutenção residencial. Antes de começarmos, já deixa seu like aqui nesse vídeo e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês sobre todos esses temas. Muitas vezes, dependendo da idade de uma construção, você pode começar a ter alguns problemas naquela estrutura, né? Você pode ter alguns pedaços de concreto que podem ir se soltando, você pode ter um concreto que vai perdendo resistência com o tempo, e isso vai acarretando problemas que precisam ser reparados. E um desses problemas é quando você tem um pedaço daquele concreto que pode se soltar e a ferragem começa a ficar exposta, né? E aí tem muitas pessoas que se desesperam, que olham realmente aquilo com um medo, né? Achando que a casa realmente pode cair. Não deixa de ser uma verdade, mas se aquilo for visto com antecedência e no momento certo, existe sim um reparo que se pode fazer e que pode não acontecer nada de grave com a sua casa. E quando você identifica isso, então, o primeiro passo que você tem que fazer é realmente chamar o engenheiro. Por quê? O engenheiro ele vai avaliar qual foi o dano causado por aquele problema. Ele vai olhar se aquilo realmente foi um problema estrutural, se foi alguma falha na concretagem, se você tem realmente algum defeito construtivo ali desde o início da obra que só apresentou problemas agora. Então ele vai avaliar e analisar toda aquela sua estrutura para entender o porquê que aquilo aconteceu, porque realmente não é normal, aquilo não é para acontecer, mas ele vai avaliar para entender a situação. Feita a avaliação, ele vai te falar então se é necessário fazer algum reforço para aquela região, se aquilo ali realmente afetou alguma coisa na sua estrutura ou se realmente foi uma falha que aconteceu e você consegue fazer o reparo sem ter que ter alguma intervenção muito grande. E aí, mediante a isso, você tem algumas possibilidades. Se for alguma intervenção um pouco mais drástica, ele vai te dar um laudo e naquele laudo vai dizer qual é o procedimento correto para você fazer ali aquele reforço, aquele tratamento. Ou se ele falar que realmente aquilo não afetou a sua estrutura ainda, mas que você precisa fazer um reparo para realmente esconder aquela ferragem, né? Para que você tenha a recomposição daquele concreto, o processo é um pouco mais simples. E é isso que eu vou te explicar agora, como é que você pode fazer esse processo para tratar esse seu pilar ou a sua estrutura que está com essa armadura exposta. O primeiro passo que a gente tem que fazer então é fazer o tratamento do ferro. Porque como ele agora está exposto ao tempo, ele está em contato com o oxigênio e começa o seu processo de oxidação. A ferrugem, né? Ele vai começar ali a enferrujar e você vai ver que ele vai mudando um pouco de coloração. Isso, se não for tratado, se você realmente não tirar essa ferrugem na camada dele, se você fizer o cobrimento dele, aquela ferrugem vai continuar ali dentro e o seu ferro vai continuar sendo corroído. E com isso ele vai perder seção, vai realmente se despedaçar, né? Ele vai se desfazer ali dentro do concreto e pode contaminar inclusive o concreto e as outras barras de ferro. E aí o seu problema pode sim aumentar. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é tratar a ferrugem daquela armadura. E como é que é feito isso? Existem produtos que você compra que são próprios para fazer esse tratamento. Esses produtos são passados ali naquele ferro e eles tiram toda aquela oxidação em volta dele. Ele vai ficar realmente com aquele aspecto de novo, como se ele tivesse sido acabado de comprar, e aí sim você consegue fazer o reparo dele tranquilamente, porque ele já vai estar isento de ferrugem e você já pode ali começar a tratar o seu pilar. O próximo passo é você fazer o preenchimento daquela estrutura, né? Você realmente utilizar ali de alguma coisa para tampar aquela armadura. E o que é mais comum e o que é o mais utilizado hoje em dia para fazer esse reparo é o chamado grout. O que é o grout? Ele é um concreto de alto desempenho que já vem pronto. Ele vem em pacotes de 20 kg geralmente e ele é só misturado com água. Você não precisa colocar brita, areia, nada disso. Ele já vem pronto e você só faz a mistura dele com a água e ele tem uma resistência muito alta. Para você ter uma ideia, uma estrutura de média, né, de uma casa, ela vai ter ali uma resistência no concreto de 25 MPa, 25 megapascal. Esse grout, ele é um concreto de alta resistência que chega até 50 megapascal, 50 MPa.
Então só para vocês verem a diferença, o quanto ele é resistente e que ele pode ser utilizado para fazer esses reparos. Uma característica do grout é que ele é muito líquido, então quando você faz a mistura dele, ele realmente vira uma pasta. E você precisa ali ter uma proteção para que quando você for lançar esse grout lá na sua região, ele não vaze, para você realmente ter ali todo o preenchimento daquele espaço e ter aquela armadura protegida por uma camada de concreto bem resistente. Então é necessário você fazer uma forma muito bem feita, você tem que pegar ali realmente a madeira, fazer uma forma em volta daquela ferragem que está exposta, deixando uma abertura para conseguir lançar esse grout. E aí através dessa abertura, você vai fazer o lançamento dele e ele vai preencher todos aqueles espaços. E depois de um certo tempo, o grout geralmente ele tem ali um tempo de cura um pouco menor, né, também, mas você tem que respeitar todo aquele tempo de cura dele também. Então você deixa todas aquelas formas, pode deixar ela com uma média de 24 horas. E aí você já faz a retirada e analisa se realmente foi feita toda aquela cobertura daquela região. Se estiver tudo coberto, você espera até os 28 dias, né, sempre fazendo a cura úmida, molhando um pouco aquele grout, até ele atingir a sua resistência final. Depois dos 28 dias, ele atingiu a sua resistência e você pode dar o acabamento naquela região, fazendo a pintura, o reboco, o que tiver que ser feito. E com isso você consegue fazer um tratamento muito bom naquela estrutura, você garante que você não vai ter nenhum problema estrutural no futuro naquela região e assim você também já aprende a olhar todos os seus outros pilares e entender se você pode ter algum outro problema desse em outro lugar da casa. E aí você já fica mais atento e já sabe quando é a hora de chamar o engenheiro e quando você consegue fazer esse reparo novamente. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal. Toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é isso, muito obrigado por nos assistir até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.